Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. E o cão leu o livro, primeiro e único, do neto do Che Guevara, Canek Sánchez Guevara. Lembrando que Che é camarada, então era Ernesto Guevara, o príncipe da esquerda, como eu costumo dizer, que romantizar Che Guevara, ai, não dá, né? Pois bem, nem o neto conseguiu ser feliz com o legado que o vovô deixou a ele. Muito bem, este livro chama 33 Revoluções. Interessantíssimo. Aqui é, na verdade, 33 Revoluções e são 5 contos. Eu não li os contos, eu só li este romance que foi publicado em 2016. Por partes aqui. Foi publicado em 2016 e foi o único livro, vou mostrar a fotinho, do Canek. Lembra bastante o vovô. Eu vou só ler aqui atrás essa parte para vocês saberem, né, para quem não sabe. O Canek Sánchez Guevara nasceu em Havana em 1974. Neto do Che Guevara e filho de militantes da extrema esquerda, seguiu os pais em viagens intercontinentais, tendo vivido em Cuba dos 12 aos 22 anos. Escritor, músico, fotógrafo, artista, anarquista e fã de rock, teve artigos publicados em revistas mexicanas. Morreu na cidade do México em janeiro de 2015, depois de uma operação no coração. 33 Revoluções é seu primeiro e único romance e permaneceu inédito sua vida toda. E este livro só foi publicado em 2016. Bom, vamos lá. Preparei para dar o tom. Pensei se dou ou não um spoiler, mas eu quero muito que você leia. Porque sim, o Canek foi um crítico do regime de Castro. Afinal de contas, foi como eu comecei o vídeo, né? Ele pegou o legado do avô inteiro. Então, assim, se o Che Guevara foi um herói da Revolução Cubana, o neto veio para desbancar, mostrar, falar, enfim, tudo que não deu certo. Então, vamos ao livro. É um livro curto. A gente tem uma apresentação do pai dele. Vou só ler a última frase, que eu achei. O pai dele chama Alberto Sánchez, que filho do Ernesto, né? A última linha dele, ele colocou aqui, ó: 33 Revoluções foi seu texto mais acabado. Ele dedicou vários anos a esculpir cada imagem, cada sensação de todos os homens que arriscam a vida pela vida. O livro é curto, como eu disse, né? Tá marcado aqui porque eu não li ainda os contos. Quero muito ler, mas eu queria muito trazer essa resenha. A gente tá falando tudo aqui. Eu li esse trechinho do pai dele porque tudo aqui parece que foi extremamente pensado. E eu vou falar de onde que eu acho que veio esse título, 33 Revoluções, que me chamou muito, muito a atenção o nome e, enfim. Bom, então, como eu disse, um crítico do regime. E aí aqui você vai falar, é autobiográfico, ele tá falando as coisas que ele pensa? Não, mas ele usou um protagonista jovem, negro e cubano. E aí a gente acompanha este protagonista, que vai narrando em primeira pessoa. Ele não tem nome, então a gente caminha ao lado desse personagem o tempo todo. Na metade do livro que a gente sabe que ele é um jovem e negro. E ele é dividido por capítulos extremamente curtos. E me chamou a atenção que 90% do livro é só escrito na parte direita. Eu não acho que esse projeto gráfico tenha sido aleatório. Com raríssimas exceções, quando tem que o capítulo acabar, assim que nem começou aqui, vai capítulo 1. Aí quando você vira a página, não tem nada escrito na parte esquerda. E aí sempre recomeça na parte direita. Com raríssimas exceções, o capítulo termina, mas assim, não recomeçaria aqui. Beleza. Aí você vai falar, por que isso? Porque tem a ver com o título, 33 Revoluções. Aí aqui, ó, por exemplo, capítulo 4, você vira nada, é o capítulo 5. Então você lê muito rapidinho, nada atrás, tá vendo? Isso foi me chamando a atenção. E aí você vai falar, ele escreve como? Ó, algumas partes, beleza, tem atrás.
Eu vou dar o tom dele, que são vários tons. Por exemplo, olha esse trechinho aqui. Ele se senta no balcão, pede rum, acende o cigarro e divaga consigo. O universo é um disco riscado, sem relatividade nem quântica nenhuma, cheio de ranhuras, onde transcorre a vida de poeira cósmica, gordura industrial e asfalto cotidiano, pensa. Dá um grande gole, faz um barulho com a garganta, inclina a cabeça, com asco e gratidão. O rum é a esperança do povo, pensa. A gente vai acompanhando, a gente sabe aqui como esse personagem, como os pais desses personagens conheceram. Então assim, a mãe deu o carro dela para a Revolução M26. Aqui eu pensei em falar um pouco da Revolução, mas eu falei, não quero nem que esse vídeo fique longo, e ainda estou um pouco com medo, depois daquele meu vídeo dos gulags chineses, ter sido censurado, então estou evitando entrar muito em contexto da Revolução em si. E basta falar, mas se passa em que tempo este livro, essa história ficcionada? Se passa na Cuba de hoje. Então é uma crítica ao regime dos Castro. Lembrando que Fidel foi até 2008, né? 2008 depois assumiu o irmão dele, o Raul Castro, e foi, acho que até 18, 19, enfim, que mudou quem liderava. Mas até então, depois, assim, o Castro Raul, que fez amizade com o vô dele, né? E enfim, aí teve a revolução, mas eu não vou entrar aqui no mérito disso, nem na questão, nem na questão do mas Cuba ficou do jeito que ficou, que ele faz essa crítica. Aqui é a falta de liberdade, a estagnação econômica, a repressão política. Esse livro é uma crítica a isso. Aqui tá na sua cara o tempo todo. E essa alusão que ele vai fazendo ao disco arranhado é disco de vinil. Ele tá fazendo essa alusão como um disco arranhado, como um disco arranhado. Aqui, em um dado momento, ele descobre o prazer dos livros. Eu nem separei, porque eu falei, eu só vou dar um tom bem bacaninha pra vocês, aqui só uns trechos. Tem um momento em que na casa dele não tinha livros, eram só livros doutrinários, e aí, enfim, ele pega o gosto pela leitura e pela música. E aí eu fiquei pensando na questão, né, disco de vinil, né, que tá meio que voltando à moda agora nos dias de hoje, a questão do segurar, do sentir, do apalpar. Fiquei pensando nisso? Fiquei. Mas mais que isso, todo momento é o disco arranhado, o disco isso, o disco aquilo, e isso que eu mostrei pra vocês de virar página, eu fiquei pensando, será lado A, lado B? Sei, conjectura da minha cabeça, mas né, a resenha tem que trazer as minhas opiniões e impressões deste livro. Mas me veio muito essa questão, porque ele gosta muito de música, e em um dado momento ele vai tendo uma percepção mais dele, à medida em que o idealismo vai morrendo, do personagem que não tem nome, que a gente vai acompanhando, mas a gente vai vendo as decepções. Assim, e eu achei que ele foi extremamente feliz de ter colocado um personagem negro e cubano. Só faltou ser homossexual para ser, assim, estereótipo esquerda. Não é. E aí aqui onde ele mora, a gente sabe que não é porque ele tem relações com outras mulheres e, enfim, outra mulher, uma russa. E aí também ele fala de outros livros, de outros autores, enfim, aí a gente começa a ver que aí o livro muda a percepção de até então. Os pais dele, que eram, como eu disse, né, ferrenhos durante a Revolução, a mãe até deu o carro dela para ajudar. Depois dá tudo errado, esse pai infarta, pelo que aconteceu depois, mas eu vou deixar você ler para saber. E é um livro curto, tá? Mas ele conseguiu, como ele é contista, né, ele conseguiu aproveitar muito as palavras e contar a história de modo curto. Pois bem, e aí e a mãe zarpa para a Espanha, e ele só consegue sobreviver. Ele trabalha, tá, gente? Mas ele só consegue sobreviver, e aqui tem várias passagens do falta comida, tudo que tá acontecendo hoje, tá acontecendo há 10 anos atrás. E assim, tem vários canais de cubanos dizendo que realmente que viviam, né? Então assim, é só procurar, não sei nem o que eu tô falando. Gente, é neto do Che Guevara, que viveu tudo isso, e depois ele se mudou para o México, tá? Na vida real. Mas aqui a mãe desse personagem que não tem nome manda uma graninha para ele lá da Espanha. Mas assim, foi tão legal a Viva la Revolucione do vovô que na ficção, na vida real ele foi para o México, e na ficção a mãe sai. Ele não, ele fica na ilha. Enfim.
continuando aqui. Aí foi me chamando a atenção essa questão do disco. E por que eu falei dos Estados Unidos? Porque ele nasceu em 74, como ele é aqui atrás, né? Na vida real. E se passa nos dias atuais, esse protagonista negro e jovem. Então tem aquela coisa, porque é o embargo dos Estados Unidos, porque é a culpa dos Estados Unidos. Isso. E aí me passou não só a questão do disco, né, o bolachão, o vinil, mas também me passou a questão do disco riscado. Aí vão ficar culpando lá, outro sendo que aqui depois... Eu vou ler aqui um trecho que fica bem claro dele e um amigo dele conversando, de assim, a revolução não deu certo, não deu. E acho que essa questão de quem tenta ainda justificar, porque tem alguns protagonistas que tentam justificar até quando não dá mais. E aí quando não dá mais, mas essa questão do, sabe, enfim, né, eu sou oitentista, aquela coisa do disco riscado, que parece que ficou ali, a agulha quebrou naquela coisa, isso. E aí disso eu pensei, gente, 33 revoluções, tá onde esse nome? E o tempo todo, disco, e é bem metafórico, tá? Ele escreve bonito e ele vai fazendo muitas metáforas com o mar, que ele tá vendo, e olhando, claro, para os Estados Unidos, o pessoal que tá tentando, né, fugir com o que dá lá para eles fazerem um barquinho e zarpar fora da ilha. E eu pensei, eu não sei, mas eu joguei no Google. Quantas rotações por minuto eu coloquei? Qual é o RPM de um disco de vinil? E aí, com não meu espanto, que é 33 do disco normal, para você escutar sem ruído nenhum. 33 rotações por minuto, 33 revoluções. Eu pensei, bom, foi daí. E aí, só para você, atitude de curiosidade, para vocês saberem, eu também não sabia, aqueles LP single, aí são 45, tá? O RPM deles. Mas de um vinil normal, eu falei, gente, esse menino, né, assim, pensou em tudo. Que pena que ele morreu cedo, né, com 40 anos só. Poderia ter escrito e deixado mais coisas, mas tem bastante entrevistas dele fazendo severas críticas ao socialismo, ao comunismo, enfim, alguém que viveu lá e que morou, né, não é brasileiro achando que pode dar certo. E aí, só para vocês entenderem a questão ainda do disco, vou ler aqui uma outra frase que solta. O calor é criminoso, derrete neurônios, incita a violência, decuplica a fecundidade. Não há cerveja no raio de 1 quilômetro, nem água, nem malta, nem nada que ele possa comprar em moeda nacional. Nada me pertence, pensa. E eu, pertenço a algo? O disco riscado ressoa com insistência. E vai o tempo inteiro essa analogia com o disco. Pois bem, aí vai seguindo desse jeito que eu falei para vocês. Escrito ao lado direito não tem a parte de trás. E tem muitos questionamentos. Por um lado, como qualquer outro neste disco riscado, vive imerso na épica da dignidade pobre, mas digna, do sacrifício como modus vivendi e da resistência como superação. Por outro, tortura-se. Não entende porque a pobreza é uma obra de arte ou o degrau máximo da evolução social. Enfim, aí ele segue contando muitas coisas. Aí aqui, assim, eu vou fechar com chave de ouro os 2 tons, tá? Chave de ouro no sentido, vão ficar sem spoiler, vão atrás deste livro. Como eu disse, depois eu lerei os 5 contos. Eu quase emendei, mas eu queria digerir bem este romance. Então vai ficar para um outro vídeo em relação aos contos, mas acho que vai tudo na mesma pegada, pelo que o pai dele disse na apresentação. Olha lá, ao tom. Sabe que é sempre assim, ante a ausência de informação, só restam a especulação e a boataria. As notícias correm de boca em boca e se distorcem no caminho, como um maldito disco riscado, até que se convertem em lendas urbanas de veracidade mais que duvidosa. Propagam-se como um vírus neste organismo indefeso, tornando impossível a distinção entre realidade e fantasia, metanarrativa e ficção. Tá, beleza? E aí eu vou fechar com chave de ouro essa parte que eu separei para vocês. Ouça bem, a revolução fracassou. Diz um amigo gordo. Antes era um gordo imenso, pavarotiano, com o ânimo do tamanho do universo. Agora é magro, anódino, sem carisma. A anemia o despojou de sua identidade. Junto com a barriga, desapareceu o otimismo, como se essa fosse a medida exata da esperança e da felicidade. Não só fracassou, continua ele, como insiste em nos arrastar em seu naufrágio. E que diabo podemos fazer? Você percebe que sempre fomos parte disso? O que vamos fazer agora? Grita o ex-gordo, já na 3ª ou 4ª dose de rum.
Ele acende um cigarro e se limita a esboçar um sorriso de palhaço velho e mal pago, começando a parafrasear. Primeiro se afunda esta ilha no mar. Esse é o problema, intervém o ex-gordo. A ilha se afunda e não podemos culpar os outros. Nós mesmos nos alvejamos. Ouça bem, nós mesmos. Com certeza, intervém ele, como se a coisa não tivesse importância. Está sabendo de alguma coisa sobre o rebocador que afundaram? Aí é que faz parte da história que eu não vou contar para vocês. Mas ele pergunta, o ex-gordo, que rebocador? Rapaz, você não aprendeu que as coisas só acontecem se o noticiário diz que aconteceram? Você ouviu alguma versão oficial? Diante do gesto negativo, o ex-gordo continua. Se não disseram nada, é porque não aconteceu nada. E isso não se discute, companheiro. Tomam rum durante horas, o álcool convoca a inevitável nostalgia, o riscado do passado remoto. Não vou continuar, não vou contar o que acontece, não vou contar tantas analogias. Não é nem metáfora essa questão do mar naufrágio, tá assim escancarado, mas ele usou dessa questão, usa também do que se passa na história, porque tem uma hora que ele vai ficar por aqui e vai tomar medidas mais drásticas da própria vida dele, porque ele vai percebendo quantas pessoas estão se matando para fugir, para escapar, e enfim, essa questão, né, do controle da liberdade de expressão, a imprensa controlando as informações. Então, se não está na mídia, que mídia? Mídia estatal. Estatal de quem? Um governo comunista. Então, as pessoas têm liberdade? Não. Tem liberdade de expressão? Claro que não, tem liberdade nenhuma. Aqui vai dando dó de... Tem hora que ele fala o que ele come, que é só arroz com ovo, e muito das coisas que ele ainda consegue comprar é pelo dinheiro que a mãe dele envia lá da Espanha. Então ele ainda se diz assim um pouco afortunado. Essa conversa com esse amigo ex-gordo também não tem nome, o amigo, mas não é o único amigo que ele trava esse tipo de conversa. E também, como a gente acompanha ele, a gente vê o que ele está passando, a gente sente na pele, porque narrador em primeira pessoa, né? Então a gente acompanha a jornada desse personagem sem nome e as angústias. Para mim, se poderia ser maior, poderia. Esse romance que é curtinho, são 82 páginas, mas assim, a maioria não tem nem a parte B do disco, dá até uma impressão que ficou riscado a maior parte do tempo na parte A. Qual a parte A? Essa, a realidade que é, né? A utopia morreu. A Viva la Revoluzione, vovô decepcionou e muito. Um livro interessante, um livro que se você encontrar em promoção, compre, não deixe de comprar, não deixe de ler por você mesmo. Essas coisas foram da minha cabeça, esses 33, acho que fez da RPM, acho que fez todo sentido, achei legal o modo como foi escrito, gosto das edições da Tusquets, gosto. Enfim, e sempre tem alguns títulos diferenciados, e essa também é a proposta do canal, mas como para mim ficou faltando um pouco da gordurinha da Revolução Cubana, do que foi o M26, enfim, mas né, não é um canal de história, é um canal de literatura, então tá aqui apresentado o devido livro. Não vou me repetir em relação aos contos, quero muito ler. Ainda eu falei, né, gente, tô muito na União Soviética, né, mas eu sabia que ou eu passaria na Alemanha Oriental ou eu desembarcaria em Cuba, e por isso que eu travei, que senão eu vou falar, não, é muita, uma temática só, mas eu sou assim, quando pego um assunto vou e gasto, e tô devendo para vocês, mostrei dia desses, tem a biografia do vovô, que vou trazer para cá também, deveria já ter trazido ano passado. Tem os diários do vovô também, então tá aí, né? Não tem como romantizá-lo, porque ele mesmo escreveu, e aqui o neto sofreu as consequências do ato que a geração Voves fez. Então eu gostei muito do Caneque Sánchez Guevara, e como eu disse, achei que morreu cedo demais. Procurem vídeos na internet dele e assim, deem uma chance, né? Me digam aí nos comentários se vocês já conheciam, não conheciam. E é isso, gente. Queria que ficasse menos de 20 minutos. Boas leituras e até as próximas resenhas aqui do canal. O Cão que Lê.